Olá, meu nome é Débora, sou estudante do curso de Fonoaudiologia da UFPE. Vou falar sobre o trabalho intitulado Análise Cepstral da Voz de Pacientes com Disfonias Funcionais, orientado pela professora Adriana de Oliveira Camargo Gomes. O objetivo geral foi caracterizar a população com disfonia funcional, atendida no ambulatório de laringe do Hospital das Clínicas de Pernambuco, quanto aos seus subtipos, valores acústicos cepstrais e conduta realizada. Os objetivos específicos foram identificar os registros vocais, estratificados por tipos de disfonias funcionais, dos pacientes atendidos no ambulatório de laringe do HCPE, identificar os parâmetros cepstrais dos pacientes com disfonias funcionais atendidos no ambulatório de laringe, comparar os valores cepstrais aos parâmetros perceptivo-auditivos dos diferentes tipos de disfonias funcionais. O trabalho está relacionado ao objetivo 3, saúde e bem-estar. As disfonias funcionais são divididas em primárias, secundárias e psicogênicas, e elas podem causar impactos negativos na comunicação e interação das pessoas. Por esse motivo, é importante que a abordagem seja feita através de uma atuação interprofissional do fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, visando o melhor tratamento para os indivíduos. Nessas etapas, a primeira etapa a gente tem a avaliação vocal, que é muito importante, porque é a partir dela que vai ser delineado todo o planejamento terapêutico. A avaliação vocal pode englobar a avaliação perceptiva auditiva, a análise acústica, e a análise acústica também pode ser feita utilizando a análise cepstral, que é importante pois permite a análise do som a partir da fonte glótica sem interferências ressonantais. O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética, foram analisados 1.465 registros de um banco de dados. Dos 184 registros de pacientes com hipótese diagnóstica de disfonia funcional, foram selecionados aqueles que tinham os dados da análise perceptiva auditiva e os registros das gravações vocais para análise acústica, totalizando 32 indivíduos. A análise cepstral foi feita utilizando o software PRAAT. Foram tabulados os resultados do CPPS, da análise perceptiva auditiva pela escala Guer-Base, das queixas e da conduta realizada. Foi utilizado o teste do Q-quadrado de Pearson para avaliar a associação entre os tipos de disfonias funcionais e os graus de disfonia da escala Guer-Base, e para avaliar se houve associação entre os tipos de disfonias funcionais e o CTPS, tendo como parâmetro o ponto de corte no valor de 19,09 dB, conforme sugerido para triagens vocais. O teste TED Student foi utilizado para comparar os valores cepstrais entre os diferentes tipos de disfonias. Em todas as análises, foi considerado o nível de significância de 5%. Foi observado no estudo que 65,62% da população corresponde ao sexo feminino e a média de idade foi de 40,21 anos. Essa maior expressividade do sexo feminino também foi observada em outros trabalhos. O grupo estudado foi dividido em 50% de indivíduos sem alteração estrutural, englobando as disfonias funcionais primárias e psicogênicas, e 50% de indivíduos com alterações estruturais, disfonias funcionais secundárias por inadaptação anatômica. A principal queixa apresentada foi a rouquidão, a conduta mais indicada foi a fonoterapia. Também foi observado que o grau geral de disfonia se concentra em sua maioria em leve e moderado e está mais relacionado ao parâmetro de rugosidade. Houve associação entre a disfonia funcional secundária e a rugosidade de grau moderado e também com a soprosidade de grau leve. Não houve diferença significante entre os diferentes tipos de disfonia nas médias dos valores do CPPS e não houve associação estatística entre os tipos de disfonia funcional e os valores abaixo e acima do ponto de corte do CPPS. Então, concluímos que o sexo feminino teve a maior representatividade na população estudada e a distribuição entre as categorias que possuíam alteração estrutural e sem alteração estrutural foi de 50% para cada. A conduta mais indicada foi a fonoterapia e a queixa mais prevalente foi a rouquidão. O grau geral de disfonia foi mais caracterizado como leve e moderado e esteve relacionado ao parâmetro de rugosidade. A disfonia funcional secundária teve associação com a rugosidade de grau moderado e a soprosidade de grau leve. Não houve diferença entre as médias dos valores do CPPS nos diferentes subgrupos de disfonias funcionais e não houve associação entre o valor do ponto de corte e as duas categorias. Agradeço pela oportunidade de apresentar esse trabalho.
Agradeço o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, do CNPq, da Universidade Federal de Pernambuco e do Departamento de